Nunca mais utiliza stops nos teus trades. Nunca mais coloca um stop e olha o que vai te acontecer. Muito bem, pessoal, Loras na área, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser pra gente conversar sobre stops. Será que a gente deve utilizar eles? Aliás, pra que serve stop, né, Loras? Pô, stop é uma coisa ruim. Eu tô dentro de uma operação, aí eu tenho que botar um stop ali pra eu realizar um prejuízo. Tô fora, cara, eu vou tirar esse stop aqui. Afinal de contas, eu opero somente papéis de primeira linha. Eu opero somente Itaúsa, VEG, RADL. Essas empresas vão crescer no longo prazo. Se eu entrar numa operação e der errado, eu vou tirar meu stop, cara. Não tem problema, no longo prazo esse treco vai subir. O que tu acha? Vamos conversar sobre isso, é um assunto extremamente importante e que difere o apostador do trader amador e do trader profissional. E eu já vou lançar uma lebre aqui. Olha só, se a gente olhar para essa imagem aqui, vocês conseguem identificar alguma diferença? Tem alguma diferença entre a roleta e o mini índice? Depende. Se a gente quiser, se nós quisermos, a gente consegue fazer o mini índice ser muito melhor do que a roleta. A roleta demora, né? Ele joga a bolinha, fica demora ali uns 10, 15 segundos. O mini índice não, cara, bota num gráfico de 1 minuto, em 1 minuto eu já tenho minha resposta ali, já tenho minha adrenalina, endorfina, tudo mais. É muito melhor. Então, a diferença entre roleta e mini índice, na verdade, tá na forma como a gente observa, como a gente encara esses dois mercados. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Apostador, trader amador e trader profissional e o que o stop tem a ver com tudo isso. Pessoal, antes de a gente começar o conteúdo, deixa aquele like aqui embaixo marotíssimo para eu saber que tu tá gostando desses conteúdos e eu continuar fazendo eles. Te inscreve no canal também para participar dessa comunidade gigantesca e também aciona o sininho para te não ficar de fora de nada. Então vamos lá, para que serve os stops? Bom, o stop, né, classicamente, é um preço que quando eu entrar numa operação, se aquele preço for acionado, é porque a operação falhou. E teoricamente, em tese, né, eu deveria estar saindo dessa operação. Porque se eu entrei por um motivo e eu disse para o mercado, e para mim mesmo, na verdade, né, de que, ó, abaixo desse preço eu não fico. Porque abaixo desse preço a minha expectativa foi frustrada e, portanto, eu preciso sair dessa operação e ir para outra. Né, não tem problema. A princípio não teria problema de ter frustrado essa operação. A gente vai fazendo assim, a gente deveria ir fazendo assim. Então o stop, na verdade, ele deveria ser encarado como algo bom, porque ele é um momento em que a aposta que eu fiz no mercado deu errado. E se deu errado, eu preciso sair, porque até quando aquela aposta errada vai continuar a estar errada? Esse que é o ponto principal. Por isso que a gente utiliza o stop. Mas para ficar bem claro, vamos encarar aqui então essas duas imagens aqui, né, que são extremamente diferentes, mas dependendo da forma como a pessoa encara, podem ser extremamente parecidas. Então olha aqui, cara, o que o apostador faz, né? Digamos que nós temos a roleta ali, vamos pegar uma roleta que só tenha preto e vermelho, tá? Não tem o verde ali, que é o que os cassinos fazem, né? Vamos dizer que tem uma roleta honesta, justa, em que 50% das casas são pretas e 50% das casas são vermelhas. Então o que o apostador faz? Ele quer ganhar, ele espera jogar a bolinha, né? E quando a bolinha tá rodando lá, ele vai lá e bota R$1.500 na preta. Então ele precisa que a bolinha, agora que tá rodando ao redor da roleta, caia na preta para ele ganhar os R$1.500. Se cair na vermelha, cair na casa em que ele não apostou, ele perde os R$1.500. Em outras palavras, ele tem 50% de chance de ganhar se cair na preta e 50% de chance de perder se cair na vermelha. Quando ele ganhar, ele ganha R$1.500 e quando ele perder, ele perde R$1.500. Esse é o apostador clássico, né? Ele está completamente à mercê da aleatoriedade, da sorte, do azar, como as pessoas gostam de falar. Fato é que no longo prazo esse cara muito provavelmente não vai sair do lugar. Porque ele vai apostar, vai ganhar um pouquinho, vai perder um pouquinho, daqui a pouco ele pode até ter uma sequência aleatória de ganhos ou uma sequência aleatória de perdas. Como ele está ganhando a mesma coisa do que perdendo, no final das contas ele vai acabar empatando. E eu fiz esse teste, eu fiz justamente esse sistema no Excel para entender a curva de capital de um apostador. O que aconteceria com a curva de capital desse cara se ele apostasse por 100 trades ou 100 bolinhas, 100 jogadas. Vamos ver o que teria pego? Olha só, eu fiz essa simulação aqui no Excel, tá aqui, né? Nós temos justamente aqui, então, algumas simulações de curvas de capital do apostador.
Repara que tem momentos que ele ganha, tem momentos que ele perde, aí ganha um pouco, aí perde bastante, aí ganha, recupera, aí perde, aí ganha, no final das contas, quase no 0 a 0. No segundo exemplo aqui também, né? Perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, ganha, ganhou um pouquinho. Aqui perdeu um pouquinho. E olha só essa quarta curva aqui. Diz se vocês não se identificam com isso. Tem um momento que a gente vai lá e não tem stops, né? E o que acontece? O mercado começa a cair. Aí cair, e aí cair. Aí cair, nossa curva de capital. Aí quando vê, a gente começa a ganhar, dá aquele gostinho, né? O mercado gosta de fazer isso, dá aquela esperança. E aí o que acontece depois? O mercado volta a produzir os movimentos normais, tá? Mas fato é, aqui pegando uma roleta, é isso que aconteceria com simulações de curva de capital de apostador ao longo de 100 rodadas. Beleza. Qual é a diferença entre um trader amador para um apostador? A situação é a mesma. Pega um trader amador, ele tem a roleta dele, 50% de chances de cair no preto, 50% de chances de cair no vermelho. A diferença é que o trader amador, ele ao invés de apostar enquanto a bolinha está rodando, ele se preocupa em tentar entender se existe algum padrão na roleta. Ou seja, se existe algum padrão no movimento dos preços. Então, ele se preocupa de apostar somente quando ele identifica algum padrão que está prestes a acontecer e assim ter alguma vantagem frente ao apostador. Então, digamos aqui, ele olha lá para o mercado e ele identifica que quando o mercado produz algumas zonas de resistência, né, que nós temos vários topos ali no mesmo nível, digamos que num nível de R$50 numa ação qualquer, ele identificou um padrão que quando o mercado produz essa resistência e depois rompe ela, a maior chance é que o mercado fique do lado preto. Ou seja, agora ele identificou uma vantagem. Ao invés de ele jogar, ao invés de ele apostar quando a bolinha está correndo, ele espera esse padrão acontecer e quando esse padrão acontece, ele vai lá e bota os R$1.500 no preto. Agora ele pensa, porra, eu tenho uma vantagem. Eu estou olhando aqui, eu vejo o movimento dos preços e agora eu tenho uma vantagem, agora é que eu vou fazer dinheiro. É isso que o trader amador pensa. Só que ele produz, a forma como ele encara, a forma como ele aposta é exatamente igual como o apostador faz. Se a bolinha cai no preto, ele ganha R$1.500. Agora, se a bolinha volta para o vermelho, ele perde os mesmos R$1.500. Ele está à mercê do mercado. Ele até pode ter a sensação, a ilusão de que ele tem alguma vantagem, porque ele conseguiu analisar o movimento dos preços, mas a verdade é que ele está completamente à mercê da sorte, da mesma forma que o apostador. Ele não tem limite de perdas, ele não tem stop. E a gente sabe que os sinais frustram, mesmo os melhores sinais, mesmo o melhor trader, o melhor analista que tem o melhor software do mundo para analisar o movimento dos preços, mesmo quando está tudo encaixado, o sol com a lua, ainda assim os sinais vão frustrar. E nessas frustrações, a bolinha vai voltar para o vermelho e aquele cara vai perder os mesmos R$1.500, da mesma forma que o apostador. A única coisa que ele tem é uma sensação de vantagem, porque agora ele consegue identificar o movimento dos preços. Agora, eu fiz a simulação da curva de capital do trader amador. E sabe o que aconteceu? A mesma coisa do que o apostador. No longo prazo, esse cara vai empatar. E digo mais, até perder. Por quê? Porque o trader amador, ele tira os stops. Diferente do apostador, que o limite máximo de perda dele é de R$1.500, o trader amador tira o stop da onde deveria. E sabe o que acontece? O mercado avança contrariamente àquela operação. E aquela operação que era para ter terminado com R$1.500 de stop, começa para 1.600, 1.700, 2.000, 2.500, quando vê está em 3.000, o cara não aguenta mais de dor, e ele vai lá e sai da operação, agora com o dobro do prejuízo do que deveria ter sido feito desde o início. E aí no longo prazo, esse cara agora está com o jogo contrário a ele, porque quando ele perde mais e quando ele ganha 1.500. E o que acontece com a curva de capital dele? Fica descendente. Né? Nós temos uma curva de capital descendente se ele tira os stops e não tem um controle de risco, ou um controle de risco pior. Se ele tiver um controle de risco parecido com apostador, ele vai ter essa curva de capital aqui, né? Uma curva de capital lateral, em que aleatoriamente ele vai ganhar um pouco, aí depois ele vai perder, depois ele vai ganhar, depois ele vai perder. Vai ser igual a do apostador. Ele só tem a sensação de ter uma vantagem porque ele conseguiu identificar algum padrão ali, mas ele não tem nenhum controle de risco frente àquela movimentação. Quando ele ganha 1.500 e quando ele perde, na melhor das hipóteses, ele perde 1.500.
E qual é a diferença então para o trader profissional para o trader amador? O trader profissional ele está exatamente no mesmo jogo do trader amador e do mesmo jogo do apostador. As circunstâncias são as mesmas, é tudo igual, a bolinha é igual, a roleta é igual. Então o que esse cara faz de diferente e por que esse cara consegue ganhar dinheiro no longo prazo, sendo que o jogo é o mesmo do trader amador? A principal diferença está no trader profissional ter um stop. Ele não deixa a operação correr contrária a ele, além do que ele planejou, porque ele sabe que os melhores sinais frustram. E ele tem um sistema em que taxa de acerto e médias de ganho e médias de perdas se satisfaçam. Ou seja, o trader profissional ele também faz a mesma análise do trader amador. Ele tem a mesma análise, mesmas circunstâncias, mesmo movimento dos preços. E ele identifica que nos R$50, quando nós temos ali o rompimento de uma região de resistência importante, a maior chance realmente, de fato, é que a bolinha fique do lado preto. Então ele também, como trader amador, faz isso e bota lá os R$1.500 no lado preto. A diferença é que, ao invés de ele esperar a bolinha cair lá para o lado vermelho, ele limita a perda dele. Ele entra aqui e o limite de stop dele é aqui. Ou seja, se a bolinha avança para o lado vermelho, antes disso acontecer, ele sai da operação. E aquela operação, que era para ser de R$1.500 de prejuízo, passa a ser de R$1.000. Ele tem uma relação de risco-retorno melhor do que do amador. Quando ele ganha 1.500 e quando ele perde 1.000. Assim, no longo prazo, ele tem a mesma taxa de acerto do trader amador e do trader e do apostador, não dá nem para chamar de trader. Só que a diferença agora é que ele tem um controle de risco. Sabe o que acontece no longo prazo com a curva de capital desse trader profissional agora? Isso. Mesmas circunstâncias, a diferença agora está no stop, a diferença agora está no controle de risco. Nós temos agora exemplos de curva de capital ascendente. É claro que em alguns momentos ele vai perder, é claro que vão ter operações que vão dar errado, mas ele sabe que se ele cortar aquelas operações que vão dar errado, a próxima operação talvez dê certo, a próxima talvez dê certo, e aí os prejuízos vão serem compensados no longo prazo. Ele entende, o trader profissional, que ele não tem controle nenhum sobre uma operação. Sobre uma operação, sobre uma jogada, ele está completamente à mercê, da mesma forma que o apostador e o trader amador. Mas no longo prazo o jogo muda completamente e ele sabe disso e ele se preocupa com uma base de operações. Ele se preocupa no que vai acontecer com ele nas próximas 100 operações e não na próxima operação, porque a próxima operação é completamente aleatório o que vai acontecer. Então ele foca no longo prazo. E ele respeita exatamente o ponto de saída. Se está chegando perto do lado vermelho, ele sabe que a operação dele está dando errado e ele precisa cortar o quanto antes. Então agora fica bem claro a diferença da curva de capital dos três traders. O apostador no longo prazo empata. O trader amador no longo prazo empata, na melhor das hipóteses, ou até perde, em virtude de tirar os stops. E o trader profissional no longo prazo ganha, porque ele entende que isso é um jogo de controle de risco, muito mais controle de risco do que taxa de acerto. O jogo muda quando o profissional, quando o trader entende que ele precisa cortar as operações ruins o mais curto possível, né? Porque assim no longo prazo ele vai ter uma curva de capital ascendente, tá certo? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo. Se fez sentido, se tu gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida também, pode deixar nos comentários que eu mesmo respondo para vocês. Tá certo? Eu fico por aqui, forte abraço e até mais.